Leandro, um jovem de 22 anos com sonhos grandes e uma realidade desafiadora, segue seu caminho da rotina exaustiva de trabalho para a faculdade. Cansado, mas determinado, ele carrega o peso de suas responsabilidades com a leveza de quem tem um propósito maior: honrar sua mãe, a matriarca e único parente que lhe restou. Trabalhando como atendente de telemarketing, Leandro é conhecido por sua pontualidade e dedicação, atributos que lhe garantem o respeito de seus colegas e superiores. No entanto, nesse dia em particular, um evento inesperado o coloca em um estado de desespero. Antes de cruzar as portas de vidro da empresa, seu celular vibra com uma urgência que prenuncia mudanças. Ele olha o visor e uma onda de ansiedade o invade ao ver o nome da sua mãe piscando na tela. Respirando fundo, ele atende. Alô, mãe? Tudo bem? A voz do outro lado é trêmula, carregada de uma urgência que Leandro nunca ouviu antes. Leandro, meu filho, preciso que você venha para casa agora. É urgente. Sua mãe tenta manter a calma, mas a preocupação é palpável. O que aconteceu? Está tudo bem? Leandro sente o coração acelerar, a preocupação dilacerando qualquer fadiga que sentia. Não posso explicar agora. Por favor, venha o mais rápido possível. Desligando o telefone, Leandro sente o peso do mundo em seus ombros. Sem hesitar, ele faz uma escolha que vai contra sua natureza pontual e responsável. Virando-se de volta para a rua, ele começa a correr em direção à sua casa. Cada passo impulsionado pela urgência e o medo do desconhecido. Enquanto corre, sua mente é um turbilhão de possibilidades. Leandro tenta imaginar cenários, preparar-se para o pior, mas nada poderia prepará-lo para o que encontraria. Sua mãe, a rocha em sua vida, sempre foi um símbolo de força e estabilidade. Vê-la vulnerável, precisando dele, inverte seus papéis de uma maneira que ele nunca antecipou. Ao chegar em casa, ofegante e ansioso, Leandro encontra sua mãe sentada na sala, uma expressão solene no rosto. Ela levanta-se ao vê-lo e, sem uma palavra, envolve-o em um abraço apertado. Nesse momento, sem explicações, ele entende. Algo mudou irrevogavelmente e eles precisariam enfrentar juntos o que quer que viesse a seguir. Mãe, o que aconteceu? Leandro finalmente pergunta, o medo de ouvir a resposta claramente evidente em sua voz. Sua mãe o olha nos olhos, tomando uma respiração profunda antes de começar a falar. No momento em que Ana, a mãe de Leandro, prepara-se para revelar as notícias, ela desmaia subitamente. O pânico toma conta de Leandro, que num instante vê seu mundo girar fora de controle. Ele tenta acordar sua mãe, sacudindo-a suavemente e chamando seu nome com urgência. Mãe, por favor, acorda! Ele implora. Mas Ana permanece imóvel, seu rosto pálido refletindo a gravidade da situação. Sem perder mais um segundo, Leandro pega seu telefone e disca para o pronto-socorro, sua voz trêmula ao explicar a emergência. Por favor, minha mãe desmaiou e não acorda. Precisamos de uma ambulância agora. Ele relata, lutando para manter a calma. Os minutos até a chegada da ambulância estendem-se como horas, cada segundo um tormento de incerteza e medo. Finalmente, a ambulância chega e os paramédicos, com eficiência e cuidado, levam Ana para o hospital. Leandro os segue, consumido por uma mistura de desespero e esperança, ansiando por notícias positivas que parecem nunca chegar. No hospital, a espera torna-se insuportável. Leandro senta-se no corredor frio e impessoal, os olhos fixos na porta da sala de emergência. A cada médico que passa, ele busca por algum sinal, alguma informação sobre o estado de sua mãe. Mas as notícias são escassas, e cada atualização é vaga, aumentando sua ansiedade. Finalmente, um dos médicos se aproxima, o olhar sério e cansado. Como está minha mãe? Por favor, diga-me que ela vai ficar bem. Leandro pede, a voz carregada de esperança e desespero. O médico suspira, pesando suas palavras cuidadosamente. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas sua mãe está em uma condição delicada.
Precisamos de mais testes para determinar a causa exata do desmaio e como proceder. Eu sei que é difícil, mas peço que tenha paciência. As palavras do médico são um pequeno consolo, mas Leandro se agarra a elas, a esperança ainda brilhando em meio ao medo. Ele volta ao seu lugar no corredor, prometendo a si mesmo que ficará ao lado de sua mãe, não importa o que aconteça. Vou ficar aqui, mãe, ele sussurra, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Não importa o que aconteça, estaremos juntos. Ao adentrar o quarto do hospital, a visão de sua mãe, tão frágil e pálida, atinge Leandro como uma onda de tristeza profunda. A força e vigor que sempre caracterizaram Ana pareciam ter sido sugadas, deixando-a com um aspecto cinzento que era estranho aos olhos do filho. A tensão do desconhecido se misturava com o alívio de finalmente poder estar ao lado dela, mesmo que o contexto fosse o mais temível. Leandro, meu filho, sinto muito. Ana começou, sua voz fraca, mas carregada de uma sinceridade dolorosa. Eu deveria ter te contado antes. Eu estou com câncer. As palavras caíram no silêncio do quarto como pedras na água, provocando ondas de choque através do coração de Leandro. Mãe, por que você não me contou? Eu poderia ter ajudado de alguma forma. Ana olhou para Leandro com uma tristeza que só uma mãe, enfrentando o inimaginável, poderia expressar. Eu não queria atrapalhar a sua vida, filho. Você estava indo tão bem. Não queria que se preocupasse comigo. Eu já sabia faz 6 meses e estava esperando pela quimioterapia. Leandro sentiu uma mistura de emoções. Raiva por não ter sido informado, tristeza pela situação de sua mãe e culpa por não ter percebido os sinais. Mãe, nada é mais importante do que estar aqui com você agora. Nós vamos enfrentar isso juntos, não importa o que aconteça. Ana sorriu fraco, mas havia um brilho de alívio em seus olhos. Eu sabia que poderia contar com você, meu querido. Eu me senti mal hoje e achei que não sobreviveria. Foi por isso que liguei. A revelação de Ana abriu uma nova realidade para Leandro, uma em que cada momento era precioso e incerto. Com determinação renovada, ele prometeu a si mesmo e a sua mãe que enfrentariam a doença juntos, armados com amor e esperança contra as adversidades do destino. Essa conversa no hospital marca o início de uma jornada difícil, mas também de união e força compartilhada entre mãe e filho, prontos para enfrentar os desafios da doença com coragem e amor inabalável. Após a revelação de sua mãe, Leandro se viu diante de uma realidade para a qual não estava preparado, mas a determinação de enfrentar essa adversidade ao lado de Ana o consumia inteiramente. Ele se recusou a ceder ao desespero, embora a notícia do câncer de Ana fosse um golpe devastador. Nos dias que se seguiram, Leandro dedicou-se a entender a doença que agora fazia parte da vida deles. Pesquisou tratamentos, especialistas e histórias de esperança que pudessem trazer algum conforto. Ele passava todas as noites ao lado da mãe no hospital, segurando sua mão, conversando sobre qualquer coisa que pudesse distraí-la da realidade dolorosa. Eles falavam sobre os bons momentos que compartilharam, planos futuros e lembranças felizes, tentando trazer um pouco de leveza para os dias sombrios. Leandro também tomou para si a responsabilidade de organizar a rotina de tratamentos de Ana, entrando em contato com os médicos, marcando consultas e garantindo que ela estivesse na fila para a quimioterapia. Ele se tornou o pilar de força para sua mãe, apesar de, no fundo, sentir-se vulnerável e assustado com a possibilidade de perdê-la. Em uma tarde, enquanto aguardavam a consulta com o oncologista, Leandro quebrou o silêncio que havia se instalado entre eles. Mãe, eu estive pensando. Não importa o quão difícil seja essa jornada, nós temos uma à outra. Eu prometo que, não importa o que aconteça, estarei aqui para você. Ana, com olhos marejados, sorriu para Leandro. Eu sei, meu filho, e eu sou tão grata por isso. Você se tornou o homem mais forte e gentil que eu conheço. Eu só lamento ter que colocar esse peso em seus ombros. Ei, não fale assim.
Nós somos uma equipe, lembra? Sempre fomos desde que eu era pequeno. Vamos passar por isso juntos, um dia de cada vez. Leandro respondeu, apertando a mão de sua mãe. A conversa com o oncologista trouxe uma mistura de esperança e realismo. O tratamento seria árduo, com efeitos colaterais desafiadores, mas havia uma chance de recuperação. Ana estava determinada a lutar, inspirada pela força e dedicação de Leandro. Juntos, decidiram que fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para enfrentar o câncer, mantendo a fé e a esperança vivas. A luta de Leandro e Ana contra o câncer se tornou uma batalha diária repleta de altos e baixos. Ana, com sua saúde cada vez mais frágil, frequentemente precisava ser hospitalizada devido a complicações do tratamento. Em alguns momentos, essas internações se prolongavam, tornando a rotina de ambos ainda mais desafiadora. Leandro, determinado a não deixar sua mãe sozinha nem por um instante, tornou-se uma presença constante ao lado de sua cama no hospital, acompanhando-a em cada passo dessa jornada árdua. No entanto, o compromisso inabalável de Leandro com o bem-estar de sua mãe começou a cobrar seu preço em outras áreas de sua vida. Por não terem mais familiares próximos e com o pai de Leandro já falecido, não havia ninguém além dele para cuidar de Ana. Isso significava que ele estava sempre correndo contra o tempo, dividido entre o hospital, as consultas médicas e suas responsabilidades com o trabalho e a faculdade. Mas apesar de seus esforços hercúleos para manter tudo sob controle, as consequências começaram a se manifestar. Leandro frequentemente faltava às aulas, incapaz de conciliar os horários com as necessidades de sua mãe. Além disso, chegava atrasado ao trabalho quase todos os dias, uma realidade que, embora motivada por circunstâncias além de seu controle, começou a gerar tensão tanto com seus professores quanto com seu chefe. As justificativas de Leandro, embora compreendidas por alguns, não eram suficientes para apaziguar a situação. A educação e o emprego de Leandro, pilares de sua luta por um futuro melhor para ele e sua mãe, começavam a ruir diante dos desafios impostos pela doença. Sem alternativas e com o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros, Leandro tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: abandonar a faculdade. A escolha foi dolorosa, marcada por um sentimento de derrota e frustração. A educação sempre foi uma prioridade para Ana, e Leandro sabia que estava adiando seus sonhos e ambições. Mas naquele momento, nada era mais importante do que estar ao lado de sua mãe, oferecendo-lhe o suporte e o amor de que ela tanto precisava. Infelizmente, a situação no trabalho também se tornou insustentável. Apesar de suas tentativas de equilibrar as demandas de sua vida pessoal com as responsabilidades profissionais, Leandro foi demitido. A notícia o atingiu como um golpe devastador, eliminando sua principal fonte de renda e aumentando a pressão financeira sobre ele e sua mãe. A demissão não apenas significava uma perda de estabilidade econômica, mas também um duro golpe em sua autoestima e no esforço para manter um semblante de normalidade em meio ao caos. Nesse momento de desespero, Leandro sentiu o peso do mundo em seus ombros. Sem emprego e sem poder continuar sua educação, as perspectivas de futuro pareciam sombrias. No entanto, foi nos braços de sua mãe, durante uma conversa tranquila, em um dos raros momentos de calma no hospital, que Leandro encontrou a força para seguir em frente. "Leandro, meu querido", disse Ana, segurando sua mão com delicadeza. "Nós já superamos tantas coisas juntos. Esta é apenas mais uma tempestade em nosso caminho." Essas palavras, simples mas carregadas de amor e fé, reacenderam em Leandro uma chama de esperança. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas também sabia que, enquanto tivessem um ao outro, haveria uma forma de superar os obstáculos. Com renovado senso de propósito, Leandro começou a buscar alternativas, explorando oportunidades de trabalho flexíveis e formas de retomar sua educação no futuro.
A luta contra o câncer de Ana havia ensinado a ambos o valor da resiliência, da fé e do amor incondicional. Na adversidade, Ana e Leandro encontraram caminhos alternativos para manter a esperança viva. Antes de sua doença, Ana trabalhava como costureira, uma profissão que amava e na qual se destacava pela habilidade e criatividade. No entanto, as sessões de quimioterapia deixaram-na debilitada, impedindo-a de continuar com seu ofício. Foi então que, em suas pesquisas, Ana descobriu a possibilidade de se aposentar por invalidez. Essa notícia trouxe um vislumbre de alívio, uma vez que a aposentadoria poderia oferecer um suporte financeiro para ela e Leandro. Após um processo burocrático que exigiu paciência e determinação, Ana conseguiu a aprovação para a aposentadoria por invalidez. Esse novo arranjo financeiro aliviou, ainda que modestamente, a pressão sobre eles. Contudo, a situação econômica da família permanecia delicada. As despesas médicas, juntamente com as contas acumuladas e a necessidade básica de alimentação, pesavam sobre Leandro, que agora enfrentava a realidade de cuidar de sua mãe sem a estabilidade de um emprego fixo. Ciente da gravidade de sua situação financeira e com a geladeira ficando cada vez mais vazia, Leandro tomou uma decisão difícil. Ele começou a comer menos na esperança de que, ao fazer isso, haveria comida suficiente para sua mãe. Para ele, era uma escolha lógica. Ana precisava de toda a força possível para enfrentar o câncer, e se isso significasse sacrificar sua própria saúde, assim seria. Ana, no entanto, logo notou as mudanças no filho. A perda de peso de Leandro era evidente, e ela se opôs veementemente à decisão dele. "Leandro, meu filho, isso não está certo. Você não pode sacrificar sua saúde por mim", disse ela, a preocupação evidente em sua voz. Mas Leandro foi firme em sua escolha. "Mãe, eu faço isso por nós. Eu estou bem, só estou tentando garantir que você tenha o que precisa para se manter forte." A teimosia de Leandro era um reflexo de seu amor e dedicação, mas também revelava o desespero da situação em que se encontravam. Cada refeição se tornou um lembrete das dificuldades que enfrentavam juntos, uma batalha diária contra a doença e a pobreza. Diante desse cenário, Ana se sentia dividida entre a gratidão pelo sacrifício do filho e a angústia de vê-lo se desgastar. Ela sabia que precisavam encontrar outra solução, uma que não comprometesse a saúde de Leandro. Leandro estava cada vez mais exausto, a incerteza e a preocupação constantes minando suas forças. Mas a determinação de cuidar de sua mãe nunca vacilou. Sua busca por emprego se provou infrutífera. Cada recusa um golpe adicional ao seu já abalado senso de esperança. Sentindo o peso do mundo em seus ombros, Leandro procurou refúgio em uma praça local, um espaço onde poderia respirar e, por um momento, tentar escapar das garras sufocantes de sua realidade. Sentado sozinho, ele permitiu que seus pensamentos vagassem, confrontando os sentimentos negativos que lutava para esconder, não apenas de sua mãe, mas de si mesmo. A frustração, o medo e a impotência ameaçavam subjugá-lo, até que um lampejo de atividade o trouxe de volta ao presente. Observando as pessoas ao seu redor, Leandro notou vendedores ambulantes oferecendo trufas, bombons e outros doces aos frequentadores da praça. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma faísca de esperança em meio à escuridão de sua situação. "Se eles podem, por que eu não?", pensou Leandro, uma nova determinação tomando forma. Sem perder tempo, ele voltou para casa, movido pela urgência de transformar sua recém-descoberta inspiração em ação. Chegando em casa, ele encontrou sua mãe dormindo, exausta após mais uma sessão de quimioterapia. A visão de Ana tão vulnerável fortaleceu sua resolução. Com cuidado para não acordá-la, Leandro começou a preparar brigadeiros. Ele se movia pela cozinha com uma mistura de ansiedade e otimismo. Cada brigadeiro que enrolava um símbolo de sua luta e esperança. Quando Ana acordou,
foi recebida pelo aroma adocicado que preenchia o apartamento. Surpresa, ela encontrou Leandro na cozinha, rodeado por pratos de brigadeiros. "O que está acontecendo aqui, Leandro?" perguntou ela, um sorriso se formando em seus lábios apesar da confusão. Leandro olhou para sua mãe, seu sorriso refletindo o dela. "Eu estava pensando, mãe, se não consigo encontrar um emprego, por que não criamos o nosso próprio? Vou vender esses brigadeiros na praça. Quem sabe não conseguimos um dinheiro extra?" Ana observou o filho, o coração aquecido pela sua iniciativa. "Isso é incrível, Leandro. Eu sempre soube que você tinha o espírito de um lutador. Mas você tem certeza? Não será fácil." "Eu sei, mãe. Mas fácil nunca foi uma palavra que fez parte do nosso vocabulário, não é? Estou disposto a tentar. Por você, por nós", respondeu Leandro, determinado. Leandro dedicou-se à tarefa de fazer brigadeiros com uma determinação que ia além do desejo de simplesmente ganhar dinheiro. Era um ato de amor, uma tentativa de prover para sua mãe, Ana, que lutava bravamente contra o câncer. Em cada doce que preparava, ele depositava esperanças e sonhos, desejando ardentemente que, de alguma forma, aqueles pequenos gestos pudessem trazer alívio para as dificuldades que enfrentavam. Ana, embora enfraquecida pela quimioterapia e incapaz de ajudar fisicamente, oferecia a Leandro o que tinha de mais valioso, sua força espiritual e apoio incondicional. "Você está fazendo uma coisa linda, Leandro. Estou tão orgulhosa de você", disse Ana com uma voz fraca, mas cheia de admiração por seu filho. Com as caixinhas de brigadeiros prontas, 10 ao todo, cada uma contendo 5 brigadeiros feitos com carinho e esperança, Leandro se despediu de sua mãe. "Vou vender esses brigadeiros, mãe. Vou voltar com boas notícias", disse ele, tentando esconder a ansiedade e o medo do fracasso. A primeira parada de Leandro foi a praça, um local onde ele imaginou que a venda dos doces seria fácil. No entanto, a realidade provou ser mais desafiadora do que esperava. As horas passavam e, apesar de seus esforços e do sorriso otimista que mantinha no rosto, nenhuma caixinha foi vendida. Ele observava as pessoas passarem, ocupadas com suas vidas, indiferentes ao jovem que tentava vender brigadeiros para ajudar sua mãe doente. Não querendo desistir tão facilmente, Leandro mudou de estratégia e se dirigiu a um sinal de trânsito, esperando que a proximidade forçada com os motoristas no congestionamento pudesse resultar em vendas. Mais uma vez, o sucesso lhe escapou. As janelas dos carros se mantinham fechadas, os olhares evitando o seu, o silêncio das negativas, pesando em seus ombros. Ao voltar para casa, as mãos ainda segurando as caixinhas de brigadeiros intactas, Leandro sentiu o peso do desapontamento. Não era apenas a questão financeira que o afligia. Era o sentimento de impotência, de não conseguir fazer o suficiente para ajudar sua mãe naquele momento crítico de suas vidas. Ao entrar em casa, tentou manter a compostura, mas Ana, com sua sensibilidade aguçada pela dor e pelo amor pelo filho, percebeu imediatamente que algo estava errado. "Como foi, Leandro?" perguntou ela, um frêmito de preocupação em sua voz. Leandro olhou para sua mãe, os olhos cheios de lágrimas que se recusava a deixar cair. "Não vendi nenhum, mãe. Eu tentei, mas..." A voz dele falhou, a dor do fracasso mais aguda porque não era apenas a sua dor, mas também a de sua mãe. Ana tentou confortá-lo. "Não se preocupe, meu filho. Você tentou e isso é o que importa. Estamos juntos nessa, lembra? Vamos encontrar outra forma." Essa noite eles compartilharam uma das caixinhas de brigadeiro, um momento doce em meio à amargura dos desafios que enfrentavam. Esse gesto simples, mas profundamente significativo, reafirmou o compromisso inabalável que tinham um com o outro, uma promessa silenciosa de nunca desistir, não importa quão difícil fosse a jornada. A experiência de tentar vender brigadeiros, embora não tenha trazido o sucesso financeiro esperado, ensinou a Leandro uma lição valiosa sobre resiliência e a força do amor. Ele sabia que, enquanto ele e sua mãe estivessem juntos, sempre haveria esperança, e juntos, eles encontrariam uma maneira de enfrentar o amanhã.
A determinação de Leandro em enfrentar as adversidades foi posta à prova dia após dia. Após o primeiro fracasso, ele se recusou a desistir, impulsionado pela necessidade premente de cuidar de sua mãe e pela esperança de que, eventualmente, encontraria alguém disposto a comprar seus brigadeiros. No entanto, o sucesso parecia mais distante a cada tentativa. No dia seguinte, a venda de apenas uma caixa foi um pequeno consolo, um vislumbre de sucesso em um mar de rejeição que não fazia mais do que alimentar a persistência de Leandro. Por uma semana inteira, Leandro persistiu, enfrentando o sol escaldante, as longas horas de espera e o olhar indiferente das pessoas que passavam. Apesar de seu esforço incansável, o resultado foi desolador. Os brigadeiros feitos com tanto carinho e esperança acabaram estragando, um desperdício material e emocional que simbolizava o tamanho do desafio que ele enfrentava. O ato de jogar os doces no lixo foi doloroso, uma admissão tácita de derrota que ele não estava preparado para aceitar. Leandro, no entanto, se recusou a se deixar abater completamente pela situação. Ele preparou mais brigadeiros, um testemunho de sua recusa em perder a esperança. Mas a realidade das ruas era cruel. As pessoas não apenas ignoravam suas tentativas de venda, mas também zombavam dele, lançando piadas maldosas e olhares de desprezo que feriam mais do que a rejeição silenciosa dos dias anteriores. Cada dia que passava, a indiferença e o desrespeito que enfrentava o faziam se sentir cada vez mais invisível, menosprezado por uma sociedade que não via o desespero e a necessidade por trás de sua ação. O ponto mais baixo dessa série de desventuras veio quando um homem, ostentando sua riqueza em um carro de luxo, parou no sinal onde Leandro tentava, mais uma vez, vender uma de suas caixas de brigadeiros. Cheio de esperança, Leandro se aproximou, mas o que recebeu em troca não foram moedas ou notas, mas insultos e desprezo. "Saia daqui, garoto! Você acha mesmo que alguém quer comprar essas porcarias?" disse o homem com uma voz carregada de desdém, antes de ordenar que Leandro se afastasse. Leandro, parado ali, com a caixa de brigadeiros em mãos, sentiu uma humilhação tão profunda que era quase palpável. O insulto do homem não feriu apenas seu orgulho, atingiu o cerne de sua luta, zombando dos esforços que ele fazia para salvar sua mãe, a pessoa mais importante em sua vida. Com o coração pesado e a dignidade abalada, ele voltou para casa a cada passo impregnado da dor e da rejeição que enfrentara. A caminho de casa, o coração de Leandro estava pesado, carregado não só pelo peso da rejeição e do desdém que havia experimentado, mas também pela angústia de ver seu esforço em ajudar sua mãe parecer em vão. A raiva borbulhava dentro dele, uma tempestade de sentimentos ruins que ameaçava transbordar. Lágrimas, símbolos de sua frustração e desespero, escapavam de seus olhos, traçando caminhos salgados por seu rosto. No entanto, foi na praça, um lugar onde buscava um refúgio momentâneo para sua dor, que Leandro se deparou com uma cena que mudaria sua perspectiva. Uma mulher, tão visivelmente castigada pela vida quanto ele, encontrava-se no chão, abraçando suas duas crianças. Eles pareciam buscar consolo uns nos outros, enrolados em um lençol velho que mal os protegia do frio. A visão dessa família, tão vulnerável e exposta, serviu como um espelho para Leandro, refletindo a própria vulnerabilidade e sofrimento. A raiva que ele sentia começou a se dissolver, dando lugar a uma profunda compreensão de que não estava sozinho em seu sofrimento. Cada pessoa carregava sua própria carga de dor e desafios, cada um lutando suas batalhas, muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros. Foi esse momento de empatia que o levou a uma realização poderosa. Embora não pudesse solucionar todos os seus problemas, tinha em suas mãos a capacidade de aliviar, mesmo que brevemente, o fardo de outra pessoa. Movido por essa nova compreensão, Leandro se aproximou da mulher e suas crianças, oferecendo as caixinhas de brigadeiros que carregava. "Eu gostaria que vocês aceitassem esses doces", disse ele, estendendo as caixas em um gesto de solidariedade.
A surpresa e a gratidão que iluminaram o rosto da mulher tocaram profundamente Leandro. As crianças, com os olhos brilhando ante a visão dos brigadeiros, não demoraram a expressar sua alegria, um lembrete puro e simples da capacidade da bondade humana em trazer luz às situações mais sombrias. "Obrigada de verdade", disse a mulher, sua voz embargada pela emoção. "Você não faz ideia do quanto isso significa para nós." Ao se afastar, Leandro sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ainda que suas próprias dificuldades permanecessem, o ato de compartilhar algo bom, de oferecer um momento de felicidade a outra pessoa, trouxe-lhe uma sensação de paz e propósito. Foi um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a capacidade de fazer o bem persiste, um farol de esperança e humanidade. Esse encontro na praça, embora breve, foi transformador para Leandro. Ele voltou para casa não apenas como alguém que havia sido profundamente magoado e rejeitado, mas como alguém que havia escolhido transcender sua própria dor através do ato de dar. O gesto de generosidade de Leandro, ao dar as caixinhas de brigadeiros para a mãe desamparada e suas crianças, foi um momento de profunda humanidade em meio ao turbilhão de emoções negativas que ele estava enfrentando. Apesar de seus próprios problemas e da dor que carregava no peito, ele foi capaz de enxergar a dor de outra pessoa e agir para aliviar, mesmo que momentaneamente, o sofrimento dela. Essa ação reflete a verdadeira essência de Leandro, um jovem que, apesar das adversidades, mantém a compaixão e a vontade de fazer o bem. No entanto, a realidade cruel que Leandro enfrentava não daria trégua. Ao chegar em casa, ele foi confrontado com uma cena que nenhum filho gostaria de presenciar. Sua mãe, Ana, caída no chão, lutando para falar. O desespero tomou conta de Leandro, que agiu rapidamente para levar sua mãe ao hospital, uma corrida contra o tempo movida pelo medo de perdê-la. A notícia do médico foi um golpe devastador. O câncer de Ana havia avançado e a quimioterapia, embora necessária, estava enfraquecendo severamente sua imunidade. A necessidade de internação por tempo. Indeterminado, para tentar recuperar sua força para continuar lutando, era uma perspectiva sombria para ambos. Leandro, impossibilitado de estar ao lado de sua mãe devido às restrições do hospital, só pôde vê-la através do vidro da porta da enfermaria. A visão de Ana entubada, com lágrimas escorrendo por seu rosto, foi mais do que Leandro poderia suportar. O peso da impotência diante do sofrimento de sua mãe o esmagou, levando-o a fugir do hospital, correndo sem direção, tentando de alguma forma escapar da realidade que o assolava. Leandro correu até que a exaustão física e emocional o obrigasse a parar, encontrando-se eventualmente em um banco de praça, o mesmo tipo de local onde mais cedo havia feito um gesto de bondade. Sentado ali, com as pernas doendo e as lágrimas secas em seu rosto, Leandro se viu consumido pela solidão e pelo medo. O silêncio da praça contrastava com a tempestade de emoções em seu coração. Naquele banco, sob o manto da noite, Leandro se permitiu sentir a plenitude de sua dor, sua raiva e sua tristeza. Era um momento de reflexão profunda, onde a fragilidade da vida e a inevitabilidade da perda se tornavam dolorosamente claras. Mas também era um momento de escolha. Leandro poderia se deixar ser consumido por esses sentimentos ou poderia encontrar dentro de si a força para levantar e continuar lutando, não apenas pela sua mãe, mas também por si mesmo. No banco da praça, perdido em seu turbilhão de emoções, Leandro foi abruptamente trazido de volta à realidade pela oferta inesperada de um brigadeiro. A jovem mulher que se aproximou, com uma cesta parcialmente vazia, evidência de seu sucesso em vendas, despertou inicialmente em Leandro uma mistura de sentimentos contraditórios. A visão dos brigadeiros, tão similares aos que ele próprio havia tentado vender sem sucesso, acendeu uma faísca de inveja e frustração. Por que ela consegue e eu não? Ele se perguntava.
sua dor e desespero transmutando-se momentaneamente em ressentimento. Mas aquela reação inicial de raiva não refletia quem Leandro realmente era. No fundo, ele sabia que aqueles sentimentos eram apenas a manifestação de sua própria dor e desespero, uma reação ao peso das circunstâncias que enfrentava. Reconhecendo isso, Leandro escolheu não se deixar levar por essas emoções negativas. Com um esforço consciente, ele sorriu para a jovem, um gesto simples, mas poderoso, de resistência contra a amargura que ameaçava consumi-lo. "Eu vou querer", disse ele, alcançando não apenas por um brigadeiro, mas por uma conexão humana, um momento de gentileza que poderia aliviar, ainda que brevemente, o peso de sua situação. E apesar de seu dinheiro estar cada vez mais escasso, Leandro não hesitou em entregar uma nota de 100, comprando todos os brigadeiros restantes na cesta dela. Sua ação não era movida por fome ou pelo desejo de doces, mas pela necessidade de fazer algo bom, de espalhar um pouco de luz em meio à escuridão que o cercava. A jovem, Sofia, ficou visivelmente impressionada e agradecida pela generosidade inesperada de Leandro. Sua surpresa diante do gesto dele abriu espaço para uma conversa, e em meio à troca de palavras, Leandro sentiu uma leveza que não experimentava há tempos. Sofia, com sua presença gentil e acolhedora, ofereceu a Leandro um vislumbre de esperança, uma lembrança de que a bondade e a beleza ainda existiam no mundo, apesar de tudo. A reação emocionada de Sofia ao gesto inesperado de Leandro, seus olhos brilhando à beira das lágrimas, era um reflexo da bondade que ainda habitava no mundo, mesmo nos cantos mais inesperados. Sentando-se ao lado dele naquele banco de praça, ela compartilhou um pedaço de seu sonho, uma visão de um futuro onde sua paixão por doces se transformava em uma loja toda sua. "Mesmo sabendo que é difícil, eu não perco as esperanças", disse Sofia, sua voz tingida de uma determinação suave, mas inabalável. Leandro, por sua vez, abriu-se sobre seus próprios desafios. A conversa fluía naturalmente entre eles, criando um espaço seguro onde podiam compartilhar suas histórias e aspirações sem medo de julgamento. Ao revelar suas tentativas frustradas de vender brigadeiros e a luta de sua mãe contra o câncer, Leandro sentiu uma onda de alívio por poder compartilhar seu fardo com alguém que o entendia. Sofia o abraçou, um gesto de apoio e compreensão que transcendeu palavras. "Eu vou rezar por você e sua mãe", prometeu ela, sua voz carregada de sinceridade. Ao se despedir, reiterou que ambos estariam em suas preces, um lembrete caloroso de que, naquele breve encontro, Leandro havia encontrado não apenas uma amiga, mas também uma aliada em sua jornada. Nos dias que se seguiram, a vida de Leandro ganhou novos contornos. As visitas ao hospital para ver sua mãe nos horários permitidos tornaram-se um ritual, cada momento ao lado dela, precioso. Paralelamente, a busca por emprego o consumia, uma busca por estabilidade que parecia cada vez mais urgente. A praça, palco de seu encontro fortuito com Sofia, tornou-se um refúgio, um lugar onde podia encontrar um pouco de paz em meio ao caos de sua vida. Os encontros casuais com Sofia, agora frequentes, eram momentos de luz. Eles conversavam, compartilhavam risadas e às vezes brigadeiros. Sofia, conhecendo a situação de Leandro, às vezes lhe dava um doce de presente, gestos pequenos que tinham um grande impacto em seu ânimo. "É como se ela soubesse que eu existo", pensava Leandro, gratificado pela amizade que estava se formando. A boa nova veio quando menos esperava. Leandro conseguiu um emprego. Mas não era um emprego qualquer. Era uma posição que permitia trabalhar de casa, o que significava que ele poderia estar ao lado de sua mãe, cuidando dela enquanto trabalhava. Esse desenvolvimento, essa reviravolta positiva em sua vida, era um sinal de que, apesar de todas as adversidades, havia esperança. O emprego home office era a bênção que Leandro tanto precisava, uma oportunidade de reconstruir sua vida e continuar apoiando sua mãe em sua batalha contra o câncer.
Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode encontrar um caminho, que a bondade e a amizade, muitas vezes encontradas nos lugares mais inesperados, podem trazer força e consolo. A alta de Ana do hospital foi um marco na jornada da família, um momento que simbolizava não apenas o fim de um capítulo árduo, mas também o início de uma nova fase de esperança e recuperação. Com Ana pronta para continuar sua luta contra o câncer em casa, Leandro se viu imbuído de um novo vigor, animado pela possibilidade de ajudar financeiramente enquanto permanecia ao lado de sua mãe, oferecendo-lhe o apoio e cuidado que ela tanto precisava. A praça, que uma vez havia sido cenário de encontros significativos e conversas transformadoras com Sofia, agora era um lembrete da amizade que havia florescido e de alguma forma se perdido. A ausência de Sofia pesava no coração de Leandro, deixando-o curioso e um pouco triste por não saber o que havia acontecido com ela. Ele a esperou por vários dias, mas ela nunca mais retornou àquela praça. Apesar dessa perda, a necessidade de focar no bem-estar de sua mãe e na nova dinâmica de suas vidas tomava a frente, canalizando suas energias para o presente e o futuro imediato. Um ano se passou rapidamente, marcado por desafios e superações. A jornada de Ana e Leandro culminou em um momento de pura emoção e gratidão, quando saíram do hospital após a última sessão de quimioterapia de Ana. As lágrimas que corriam livremente por seus rostos não eram de tristeza, mas de alegria desmedida e alívio profundo. Ana estava livre do câncer, uma vitória imensa que celebravam juntos, fortalecidos pela luta compartilhada. Olhando para Leandro, magro e marcado pela adversidade que enfrentaram, Ana sentiu um orgulho imenso do filho. Agora eu vou poder cuidar dele, pensou ela, determinada a retribuir todo o cuidado e sacrifício que Leandro havia feito por ela. Era uma troca de papéis movida pelo amor incondicional que partilhavam, um compromisso renovado de apoiar um ao outro, não importa as circunstâncias. No entanto, a jornada da família estava longe de terminar. Com a cura de Ana veio a perda da aposentadoria por invalidez, um recurso financeiro que havia oferecido certa estabilidade no auge da luta de Ana contra o câncer. Agora, dependiam unicamente do salário de Leandro, cujo emprego home office, embora fosse uma bênção por permitir que ele cuidasse de sua mãe, não oferecia a remuneração que gostariam. A realidade financeira que enfrentavam era um novo desafio, uma lembrança de que a vida é uma série de altos e baixos, vitórias e obstáculos a serem superados. A busca de Leandro por um emprego melhor era motivada não apenas pela necessidade financeira, mas também pelo desejo de proporcionar uma vida mais confortável para sua mãe, agora que sua saúde havia melhorado significativamente. A possibilidade de deixá-la sozinha abriu novas portas para Leandro, permitindo-lhe explorar oportunidades que antes eram inviáveis devido à sua necessidade de estar constantemente ao lado de Ana. Em meio a várias entrevistas de emprego, uma chamada para uma entrevista em uma loja situada no shopping mais luxuoso da região destacou-se. Caminhando pelos corredores elegantes do shopping, Leandro sentia uma mistura de esperança e ansiedade. No entanto, nada poderia prepará-lo para o encontro surpreendente que estava prestes a acontecer. Ao avistar uma loja nova, seu coração deu um pulo ao reconhecer Sofia atrás do balcão. A visão dela, agora proprietária de uma loja, era a materialização do sonho que ela havia compartilhado com ele naquela noite na praça. Sofia, percebendo Leandro, aproximou-se rapidamente e o envolveu em um abraço apertado. Um reencontro emocionado após tanto tempo. O abraço revelou mais do que a alegria do reencontro. Sofia podia sentir a magreza de Leandro, um testemunho silencioso das dificuldades que ele enfrentara desde a última vez que se viram. Com um nó na garganta, Sofia se desculpou por sua ausência, explicando que havia se dedicado integralmente a realizar seu sonho de abrir aquela loja com o dinheiro que juntara das vendas de brigadeiros e doces. O sonho de Sofia, agora uma realidade diante dos olhos de Leandro, era um lembrete de que,
apesar dos obstáculos, é possível alcançar objetivos que parecem distantes. A admiração e a surpresa de Leandro foram interrompidas quando Sofia notou o currículo em suas mãos. Sem hesitar, ela expressou seu desejo de que Leandro se juntasse à sua equipe. "Você tem que trabalhar para mim." Essa oferta inesperada era mais do que uma oportunidade de emprego. Era um sinal de que o universo, de alguma forma, conspirava a favor deles. Sofia, conhecendo a situação financeira de Leandro e o quanto ele havia lutado no último ano, via nele não apenas um amigo que precisava de ajuda, mas alguém que compartilhava de seu espírito empreendedor e ética de trabalho. Para Leandro, a proposta de Sofia representava uma virada de jogo. Não apenas lhe oferecia a chance de melhorar sua situação financeira, mas também de fazer parte de um projeto que tinha significado e propósito, ao lado de uma pessoa que havia se tornado uma fonte de inspiração e apoio em sua vida. O reencontro com Sofia no shopping e a oferta de emprego foram um lembrete para Leandro de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existem pontos de luz esperando para serem descobertos. Enquanto preparava-se para aceitar a oferta de Sofia e começar um novo capítulo em sua vida profissional, Leandro sabia que, independentemente dos desafios que ainda poderiam vir, ele agora tinha ao seu lado pessoas que acreditavam nele e o apoiavam, não apenas em suas lutas, mas também em suas vitórias. O trabalho conjunto na loja transformou-se rapidamente em mais do que uma simples relação empregatícia para Leandro e Sofia. O compromisso e a dedicação de Leandro eram evidentes em sua rotina diária. Ele não media esforços para contribuir para o sucesso da loja, chegando cedo e saindo tarde sempre que necessário. Por outro lado, Sofia, com sua liderança trabalhadora e gentil, criava um ambiente de trabalho acolhedor e motivador, onde ambos se sentiam valorizados e respeitados. A generosidade de Sofia estendia-se para além do ambiente profissional, manifestando-se em gestos calorosos para com Ana, a mãe de Leandro. Convidando-a frequentemente para a loja, Sofia tratava Ana com tanto carinho e consideração que a relação entre elas rapidamente evoluiu para algo semelhante a um vínculo familiar. Ana, por sua vez, via Sofia como uma filha, participando da vida da loja com entusiasmo e contribuindo da maneira que podia, apesar de suas limitações físicas. Essa inclusão não apenas enriquecia o ambiente da loja, mas também fortalecia os laços entre todos os envolvidos. A relação entre Leandro e Sofia, alimentada pelo respeito mútuo, pela admiração e pelo apoio incondicional, foi se aprofundando com o tempo. Essa conexão íntima encontrou sua expressão plena numa noite especial, após um dia de trabalho. Enquanto fechavam a loja juntos, Sofia compartilhou com Leandro um momento de vulnerabilidade que revelava a profundidade de sua gratidão e reconhecimento pelo impacto que ele havia tido em sua vida. "Naquele dia, a ajuda que você me deu me impulsionou", confessou Sofia, a sinceridade em sua voz refletindo a magnitude daquele gesto no passado. "Eu vendia bem, mas ainda não era o suficiente e estava para desistir. Então você apareceu e comprou todos os meus doces. Tenho isso graças a você." O sorriso de Leandro, em resposta à confissão de Sofia, era um misto de humildade e felicidade. Ele sempre soube da importância do apoio mútuo, mas ouvir Sofia verbalizar o impacto de seu gesto naquele momento crítico de sua vida trouxe uma nova perspectiva sobre a importância das ações que tomamos e como elas podem transformar vidas. Dominada por suas emoções e pela compreensão de que o vínculo que compartilhavam ia muito além da amizade ou da parceria profissional, Sofia tomou a iniciativa e beijou Leandro. O beijo, carregado de sentimentos que vinham sendo construídos e solidificados ao longo do tempo, foi prontamente correspondido por Leandro, marcando o início de um amor que prometia ser tão duradouro quanto belo. Esse momento não era apenas o começo de um relacionamento amoroso entre Leandro e Sofia. Era também a celebração de uma jornada compartilhada, de desafios superados e de sonhos realizados juntos. O amor que nasceu naquele instante
era um testemunho do poder da gratidão, da bondade e da conexão humana verdadeira, elementos que haviam sido fundamentais em cada passo do caminho que os levou até ali. E, enquanto a loja fechava suas portas para o mundo lá fora, uma nova porta se abria para Leandro e Sofia, uma porta para um futuro juntos, repleto de possibilidades e promessas de felicidade.